Ok, Isabela, pode iniciar a apresentação. Bom dia, meu nome é Isabela, o professor orientador dessa apresentação é o Márcio Borges Moreira, e o título do artigo que eu vou apresentar é um estudo transversal sobre a representação dos transtornos de linguagem e de comunicação na infância em vídeos no YouTube. Bom, para começar a falar desse assunto, é importante a gente relembrar como é muito crescente essa busca de informações na internet acerca de vários temas, né? Mais pertinente a esse artigo, no caso, uma crescente busca de informações a respeito do desenvolvimento infantil, a respeito de transtornos infantis, o que antes era procurado direto na fonte, né? Então, uma pessoa, um familiar, teria que ir direto no profissional para saber a respeito. Hoje em dia, as pessoas conseguem acessar isso muito mais facilmente pela internet, com um clique assim. Então, isso traz à tona a questionabilidade da qualidade e acessibilidade dessas informações, porque qualquer pessoa pode fazer esse tipo de conteúdo e é interessante ter em mente se o conteúdo tem um embasamento científico, se ele tem evidência, que se quem está falando sobre aquilo tem uma fundamentação, tem alguma propriedade para falar daquilo. E isso acaba sendo uma preocupação para os profissionais hoje em dia, porque é interessante você saber quando um familiar, quando um cliente chega em um consultório, quais são os pressupostos que ele já tem sobre aquele assunto. Então, provavelmente ele já pesquisou sobre aquilo. E também é interessante para você poder orientar, ter conhecimento, né, do que está sendo divulgado na internet, para você poder orientar, guiar, né, esse familiar para fazer uma busca mais precisa, uma busca mais confiável. Então, é necessário uma avaliação desses conteúdos que são disponíveis na internet, justamente para isso, né? E também é necessária também uma maior participação desses profissionais, também na divulgação desses conteúdos. Assim, a gente entra na diversidade de conteúdos e fontes encontrados no YouTube. Então, muitas fontes também que geram esses conteúdos. Então, pode ser pessoas dando relatos de experiência, podem ser profissionais falando, como também pode ser uma pessoa completamente leiga, uma pessoa que não sabe do assunto e fica no achismo, postando sobre diversos conteúdos, né, a respeito dos transtornos da fala. Então, a pessoa pode falar sobre diagnóstico sem ter propriedade, a pessoa pode falar sobre sintomas, enfim. E existem várias formas de avaliar essa qualidade das informações, são especialistas, mas por ser muito denso conteúdo, né, por ser uma grande quantidade de conteúdo, isso se torna meio que inviável. Outra maneira também é pela popularidade, mas a popularidade pode ser enganosa e pode ser manipulada. E por fim, os metadados, que são esses dados mais objetivamente obtidos, que são, por exemplo, o o número de gostei, o número de não gostei no vídeo, a duração do vídeo, o número de visualizações, e que foi usado nessa pesquisa. Também foi usada a ferramenta de avaliação do material de educação do paciente para analisar o nível de compreensibilidade e de acionabilidade dos vídeos que foram vistos. Bom, nesse artigo, ele se embasou também no artigo do Collier e do Bellonhard, que é esse mesmo autor, que fez outro artigo também, que utilizou o mesmo método, mas com vídeos direcionados ao autismo. E no artigo do Collier, uma das principais constatações que ele faz é que dos 100 vídeos mais vistos, a maioria foi feita por não profissionais. E o outro autor, ele falou que ele destacou que o foco principal dos vídeos vistos eram em sinais e sintomas, havia pouca compreensibilidade e acionabilidade nos vídeos e a maior visualização eram de vídeos feitos por profissionais. Então, o resumo e o objetivo desse artigo foi de ajudar profissionais a conseguir orientar familiares, cuidadores ou pessoas que têm interesse no assunto a conseguir procurar, consumir, investigar informações que sejam mais úteis, precisas e válidas desses conteúdos, né, sobre transtornos de linguagem e de comunicação infantil, a partir da análise de vídeos por meio da fonte do vídeo, dos metadados, da categoria, também da acionabilidade e da compreensibilidade do vídeo.
A acionabilidade, ela quer dizer um direcionamento do que esse familiar do que essa pessoa pode fazer, um direcionamento executável, né? Uma ação que seja mais pautável. Agora, sobre o método. Primeiramente, foi feita uma seleção de palavras-chave. E para isso, eles chamaram 2 fonoaudiólogos, 9 pais e acho que 5 professoras do ensino primário infantil. Eles foram requisitados a falar quais expressões seriam mais possíveis das pessoas em geral usarem para pesquisar esse tipo de assunto. Então, foram utilizadas expressões como atraso da fala, por que o meu filho não fala, transtorno expressivo da fala, como ajudar meu filho a se comunicar com palavras. E a partir da seleção dessas palavras, eles indicaram 30 palavras. E a partir disso, essas palavras elas foram jogadas no Google Trends, que foi um mecanismo que compilou essas palavras, é um mecanismo que ele conseguiu verificar a frequência desses termos nos últimos tempos, ao longo do tempo, para os termos que são mais utilizados. Então, eles compilaram em 3 expressões, que foi atraso da fala, transtorno expressivo da fala e transtorno de linguagem infantil. É importante também destacar que esses termos eles foram utilizados em inglês e que o YouTube ele tem um envezamento na hora de fazer a pesquisa, então dependendo do navegador. Então todo o histórico foi excluído, todo o histórico foi excluído, os cookies também foram apagados e a pesquisa foi realizada no modo privado no Mozilla Firefox. Os critérios de exclusão dos vídeos foram vídeos repetidos, anúncios, vídeos fora de contexto, que fugiam ao tema em outra língua, e também vídeos que possuem uma ausência desse tema. Logo após, eles codificaram a fonte, então eles agruparam quais foram as fontes dos vídeos vistos, que foi consumidor, que consumidor seria uma pessoa leiga, uma pessoa que ou então também um relato de experiência, ou profissional, que seria uma pessoa que teria propriedade para falar daquilo, ou vídeos simplesmente baseados na internet. Depois eles codificaram o conteúdo. Então, eles agruparam os conteúdos que foram verificados nos vídeos, que foram vídeos sobre sinais e sintomas, sobre causa, tratamento, diagnóstico, pesquisa, política, recursos e transtornos associados. E depois, por último, eles selecionaram os metadados, que foram o gostei, não gostei, as visualizações e a duração do vídeo. Eles também, na outra etapa, eles também separaram o título do vídeo, o link do vídeo e todos esses dados que são mais objetivos. Uma outra parte da pesquisa, do método da pesquisa, foi a análise da compreensibilidade e da acionabilidade dos vídeos, que foi feita a partir de uma ferramenta chamada Ferramenta de Avaliação do Material de Educação do Paciente para Materiais Audiovisuais. Essa ferramenta, ela possui 17 itens, sendo 13 para acionabilidade, mas 2 itens de compreensibilidade foram descartados porque eles não eram relevantes para os vídeos. Então, ficaram 11 itens para compreensibilidade e 4 para acionabilidade. Entre os vídeos que pontuassem 1, era porque significava uma concordância com o tal, e os que pontuassem 0 eram discordância. E o cálculo das porcentagens foi feito pelo número de itens que pontuaram 1 pelo número total. E os itens que não eram aplicáveis, eles foram descartados, simplesmente não entraram nessa conta. O passo a passo dessa análise da compreensibilidade e acionabilidade foi feita por 2 mestrandos nessa área de transtornos expressivos da fala, que primeiramente eles liam o material e o guia do usuário, depois eles viam o material de educação do paciente, depois eles decidiam se a ferramenta era adequada, depois eles passavam cada item da ferramenta de cada vez e, por último, eles avaliavam o material em cada item. Também foi utilizado um coeficiente de correlação de avaliação, que foi uma dessas pessoas que analisou os vídeos, analisou 100% dos vídeos, e a outra analisou 20% dos vídeos de forma aleatória, e depois eles foram interavaliados, o que indicou uma boa confiabilidade dessa ferramenta para analisar a compreensibilidade e a acionabilidade. Agora, sobre os resultados.
Bom, os resultados sobre a fonte do vídeo e dos metadados foi que a fonte dos 100 vídeos vistos, né, foram de 24 eram de consumidores, ou seja, pessoas leigas ou relatos de experiência, 58 foram feitas por profissionais, 18 foram baseados na internet, e sobre as visualizações totais foi de 4.165.406 visualizações. A duração foi de 760 minutos, ou seja, 12 horas e 40 minutos no total. O número de gostei total foi de 26.478 e não gostei 1.414. Os resultados acerca do conteúdo foi de sinais, sintomas e tratamentos representaram 50% dos vídeos. Vídeos sobre as causas representaram 17%. Vídeos que contemplavam diagnóstico foram de e vídeos sobre serviços, pesquisa, recursos e transtornos associados, juntos no total, demonstraram 5% dos vídeos ou menos. Os resultados acerca da compreensibilidade, os itens que estavam de acordo, aqueles que pontuaram 1, no caso, foram de 91% que utilizaram linguagem comum, 99% utilizaram uma voz ativa, 86% áudio com clareza, 10% utilizaram termos médicos, 71% usou uma sequência lógica, 62% utilizou uma clareza do texto, 60% uma clareza do propósito do vídeo e 56% utilizaram informações fragmentadas. Ainda sobre os resultados de compreensibilidade, mas agora os itens em desacordo, foram 63% usaram cabeçalhos informativos e 73% forneceram um resumo. Agora, sobre os resultados de acionabilidade, todos foram em desacordo e 64% não identificaram ações que pudessem ser exercidas, 73% não abordaram o usuário diretamente, aquele que consome o vídeo, no caso, e 74% não explicaram ações para torná-las manejáveis. Então, eles não explicaram ações para tornar elas executáveis. E a porcentagem, o cálculo total da compreensibilidade e da acionabilidade foi de, respectivamente, 68% e 32%. O que, segundo a escala que eles utilizaram, era pobre, mas aceitável. A discussão agora. Corroborando com Collier, uma das pautas que eles mais levantaram na discussão foi que a maior popularidade dos vídeos foi de consumidores. E isso traz a hipótese de que as pessoas elas preferem relatos de experiência, porque ele foi inconsistente com o artigo do Bellenhahn lá em cima, que eu tinha dito, que ele falou que o maior número de visualizações daquela outra pesquisa, no caso, eram de vídeos feitos por profissionais. Mas nesse caso aqui, o autor percebeu que os vídeos eram mais frequentemente consumidos por vídeos de consumidores, apesar de profissionais serem maior número de fornecimento de vídeos, estando em 58 ali, dos 58 vídeos. Isso traz a hipótese de que as pessoas, talvez tenham uma preferência por relato de experiência, até porque esses vídeos feitos por consumidores também eram que apresentavam um maior número de gostei. Isso indica o nível médio de compreensibilidade, que já foi discutida anteriormente, né? O nível mediano de compreensibilidade dos vídeos, indicando um consumo inadequado dos visualizadores. Então, eles não estão necessariamente consumindo conteúdos que são verídicos ou de qualidade. Também notou pouco esforço, né, dos vídeos feitos por consumidores para a acionabilidade, o que é incongruente com a alta porcentagem de vídeos sobre tratamento, porque a maior parte dos vídeos feitos foi sobre sinais, sintomas e tratamento, e isso é incongruente com os poucos esforços da acionabilidade, né, que é esse direcionamento de ação do que aquele familiar deveria fazer, quais ações mais executáveis ele poderia agir. Ou seja, vê-se uma necessidade de melhoria nesses aspectos de acionabilidade e compreensibilidade. Além disso, ele traz na discussão um melhor desenvolvimento que é necessário um melhor desenvolvimento de todas as categorias dos vídeos, mas mais especificamente do diagnóstico, que ficou ali com 13%, sendo bem
que os outros vídeos que foram discutidos, as outras categorias dos vídeos discutidos. Também é necessário uma maior clareza quanto ao propósito e às ações direcionadas, que é aquele da compreensibilidade e da acionabilidade que não tá adequada ao nível de visualizações que a gente consegue encontrar por essa pesquisa. E também a necessidade de uma maior participação profissional, porque existe um grande impacto desse consumo e dessa disseminação de vídeos, ela tem um grande impacto funcional na ação dos profissionais. Então, também, até mesmo pelo enviesamento do cliente, quando ele vai numa clínica, e provavelmente, né, como eu já até falei aqui, ele provavelmente já pesquisou sobre aquilo. Então, é importante para o profissional saber o que está sendo mais disseminado na internet, para ele também ter noção de como direcionar, já ter noção de como aquele paciente, aquele cliente, né, vai chegar com esse pensamento talvez enviesado. Algumas limitações da pesquisa foram que eles não consideraram o contexto da publicação, eles também não investigaram a fundo informações que seriam equivocadas, talvez consideradas equivocadas por eles, e também o envezamento dos mestrandos que realizaram a avaliação pela ferramenta de análise de compreensibilidade e acionabilidade, e também eles não consideraram o contexto cultural. Por fim, as conclusões foi que há muito conteúdo acerca de sinais, sintomas e tratamento e pouco sobre o diagnóstico, que ele traz isso como problema, algo a ser melhorado. Uma pobreza, que foi bastante frisada aqui, a pobreza em compreensibilidade e acionabilidade, sendo 68% e 32%, que se torna muito pobre em relação ao nível de consumo das pessoas, né? Principalmente que elas, segundo essa pesquisa, procuram muito mais vídeos de consumidores, pessoas que não são profissionais, não têm necessariamente propriedade para falar daquilo. E por último, ele frisou muito a necessidade do papel dos profissionais de disseminar esses conteúdos e orientar os familiares e também da participação deles em também fornecer esses conteúdos. Porque quanto mais conteúdos fornecidos por profissionais, maior seria a visualização e uma maior qualidade da informação nessas pessoas. Além disso, também, como eu já falei, orientar as pessoas a conseguir consumir de forma correta, de forma mais acessível e mais confiável, e também entender como eles podem já chegar às pressuposições que eles já podem chegar numa clínica. É isso. Obrigada.